A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é o Filho de Deus, que é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo, porque há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Ele é o Senhor, o Deus da glória. Que a paz desse Senhor esteja na minha vida e na tua vida, por toda a eternidade. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de Mateus, do Novo Testamento, capítulo 16, a partir do verso 1. E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal no céu. Então aqui, fariseus e saduceus. O que é isso aí? É o sistema religioso. Sistema religioso dos saduceus, dos fariseus, pessoas que entendiam da letra, que liam e estudavam as escrituras e que fizeram das escrituras uma religião para si, excluindo todas as pessoas que não praticassem o que o sistema religioso deles impôssem para as pessoas. E eles vieram aqui para tentarem, veja só, o sistema religioso usa a Bíblia, a palavra de Deus, e tenta a Deus com respeito às verdades da Bíblia, induzindo as pessoas ao erro, ao pecado, induzindo as pessoas a se tornarem seguidores de sistemas e de homens. Este é o fermento da religião. Mas ele respondeu assim, disse-lhes para os religiosos: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Fantástico, né? Todo o sistema religioso sabe quando haverá paz ou quando haverá bonança, olhando para os céus. Aí o Senhor está dizendo assim, e vocês não sabem diferenciar os sinais dos tempos? Claro que vocês sabem. Vocês só não falam a verdade para o povo, para vocês não perderem adeptos. É isso que Jesus estava aqui mostrando para a religião. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Fantástico, não é? Aqui o Senhor está colocando o profeta Jonas para mostrar para o sistema religioso que a experiência de Jonas ter sido engolido por um grande peixe e ter ficado no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites era um sinal, era uma figura do que ele, como filho de Deus e como filho do homem, iria ficar 3 dias e 3 noites dentro do seio da terra, do centro da terra, num lugar chamado Hades, aonde todas as pessoas que morrem vão para lá. O que é pó volta para o pó, fica lá no cemitério, mas a alma desce ao Hades. Todo mundo que morre vai para o mesmo lugar. E lá nesse lugar tem 3 compartimentos bem distintos: o paraíso, ou seio de Abraão, Seol, ou inferno, e o abismo que separa esses 2 compartimentos. E o Senhor, na sua morte, foi a pregar a espíritos em prisões, tá vendo? A espíritos malignos presos lá já. Quem são? Esses anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Satanás antes da criação do mundo, da restauração da terra, para que o homem fosse colocado sobre a face da terra. Então o Senhor disse: chega de ressuscitar morto e curar leproso e curar cego. Agora eu vou dar só um sinal. Eu vou me entregar, vou permitir ser morto, vou ser sepultado, vou descer ao Hades. E no 3º dia vou ressuscitar, quebrando a pior arma que o diabo tem, que é a morte. Quebrar esse aguilhão da morte. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Esqueceram de levar comida. E Jesus disse-lhes:
Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aí os discípulos, entre si, diziam: é porque não fornecemos pão, nós esquecemos de trazer a comida, o pão. Ó Senhor Jesus! Jesus, percebendo isso, disse: por que vocês estão arrazoando entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não vos ter desfornecido de pão? Por que vocês estão arrazoando porque esqueceram o pão? E eu estou falando do fermento da religião e vocês estão achando que é o fermento do pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantaste? Sim, eu estou sabendo que vocês esqueceram o pão, a comida. Vocês esqueceram que eu multipliquei o pão? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantaste? Então não foi uma vez, foi 2. E se precisar 1.000 vezes, ele faz, ele é Deus. Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão? Eu não estou querendo falar a respeito desse pão aí. Mas vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus, do fermento do sistema religioso. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina, dos ensinamentos dos fariseus do sistema religioso. Em quase todos os sistemas religiosos tem a verdade de Deus, do Espírito, da salvação, do batismo no Espírito, do batismo nas águas. Mas olha, está cheio de fermento para manipular a tua mente. E tem manipulado a tua mente. E você se torna um escravo, não de Cristo que te dá liberdade, mas você se torna um escravo do sistema religioso. E você passa a fazer as coisas na sua vida para o benefício do sistema religioso, seja ele qual for. E isso se torna um fermento na tua vida, que não serve para nada, a não ser dar queimação e azia e úlcera no teu estômago espiritual. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus estava perguntando para os discípulos o que o povo dizia a respeito dele. Quem que o povo fala que eu sou? E eles disseram: olha, uns, João Batista, que ressuscitou dentre os mortos porque ele foi decapitado. Outros, Elias, o profeta. Outros, Jeremias, outro profeta. Ou qualquer um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então o Senhor não está preocupado com aquilo que nós ouvimos dizer dele por causa do fermento da religião. Mas ele está preocupado e interessado com aquilo que eu digo a respeito dele. Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para o sistema religioso, o Senhor é até Beelzebu, o pai dos demônios. Mas para mim, tu és o Cristo, o Salvador, o Senhor, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Porque Cristo é Jesus, e Jesus é Emanuel, e Emanuel é Deus conosco. Então são atributos que foram dados ao Criador dos céus e da terra à medida que ele foi contatando o homem. E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou esta verdade, mas meu Pai que estás nos céus. Então, quando nós temos comunhão com o Senhor Jesus e cremos que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Pai, que é ele mesmo, passa a revelar para nós as suas verdades e os seus mistérios. Este gozo, esta alegria, só tem aqueles que não estão vivendo no serviço religioso de fariseu e saduceu. Ah, mas parece que eu não conheço essa religião hoje, não tem? Parece que eu nunca escutei falar dessa religião, dessa chamada igreja dos fariseus, igreja dos saduceus. Está cheio. Todos os sistemas religiosos, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Adventista, Igreja Presbiteriana, Igreja do Evangelho Quadrangular, não é igreja. Isso aí são as seitas, as religiões dos fariseus e saduceus.
que fizeram da palavra de Deus um sistema religioso, que é o fermento. Acrescentaram a verdade da salvação, do batismo, da fé, a obediência àquele sistema e colocaram outras doutrinas e ensinamentos próprios para formatar a tua mente, para você ser um seguidor daquele homem, daquele líder que é mais pecador que você. Porque ele conhece mais a Bíblia que você, então ele deve mais que você a Deus. E induz você à idolatria, ao erro, à fornicação espiritual. E você vai igual um boi para o matadouro, para ser morto. Por que você não para? Por que você não fala com o Senhor? Por que você não conhece Cristo, Filho de Deus vivo, igual Pedro? Ele vai te revelar estas verdades. Então esse fermento maligno de Satanás, que envolve a mente humana para que o homem se torne um seguidor de religião e não de Deus, é o pior sistema que existe no cosmos, no mundo. Porque o diabo é o pai de tudo isso daí. Não, não é não, porque nós estamos servindo a Deus lá. Mas o Senhor Jesus já disse, se um reino, uma cidade, uma casa dividida, não subsiste. E quem é que veio trazer a divisão no meio do reino de Deus, da igreja, o corpo de Cristo? O diabo. Por meio de quê? Dos sistemas religiosos. Na Bíblia, a palavra de Deus, existe uma única igreja, não tem duas. Todas as outras são falsas. Qual é a verdadeira igreja? Todos os que têm a vida de Deus. Eu, você e todos os que creram. Ah, mas eu tenho a vida de Deus e faço parte de uma religião? Pois é, você tem a vida de Deus, você faz parte da igreja, que é uma só, aonde Jesus é o pastor, e você se deixou ser fermentado, achando que aquele grupo isolado também é outra igreja. É como eu pegar o meu braço e cortar e separar do meu corpo. Ah, mas o meu braço faz parte do corpo. Ele faz parte, mas você separou, você dividiu. E de quem é essa obra de divisão? É do diabo, de Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Destruiu quem? O primeiro Deus. E depois todos aqueles que seguirem a Deus. Como é que ele usa isso? O sistema religioso. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja... Isso tudo é a divisão proporcionada pelo diabo. Para quê? Para enfraquecer a igreja, que é o reino de Deus. Quando o meu braço diz que ele é o corpo, ele estragou todo o corpo. Ele está deturpando os outros membros do corpo. Quando a minha mão fala eu sou um corpo, é uma anomalia. Minha mão não é o corpo, minha mão é parte do corpo. Como é que você pode dizer que esse grupo que tem membros da igreja é a igreja? Então você fez outra? Você fez outro corpo? Isso é o fermento do sistema religioso. Mas você é livre. Estou tão contente lá, continue. Eu gosto de praticar idolatria mesmo. Defendo, aprendi isso com os meus. Continue, você é livre. Mas saiba, o juízo de Deus vai chegar. E você ouviu a verdade. E por que você não pegou a tua Bíblia, na tua casa, a Bíblia lá do sistema religioso, que está lá em cima do púlpito do padre, e não leu para você ver o fermento que estava ali? Ah, você está falando contra o catolicismo? Não, eu estou falando contra todo e qualquer sistema religioso. Fala para os pastores, para os apóstolos, para os missionários pegarem as suas Bíblias que defendem que lá é a igreja tal que não é, e lê na Bíblia se tem aquela igreja na Bíblia. É tão simples. Pegue a tua Bíblia, leve lá na reunião que você vai, no culto, na missa, onde você fosse congregar, e pergunta para o irmão que está lá, ou para o padre, ou para o pastor, ou para o líder, aonde na Bíblia está escrito que existe essa igreja que eu estou fazendo parte aqui, que você falou que é a igreja. Rapidamente você vai entender o que é o fermento dos saduceus e fariseus. A minha religião não adora imagem de escultura, mas está dividido. Você segue homens, você defende um partido político. A minha bandeira não é vermelha, nem azul, nem anil, nem verde, nem minha bandeira é verde e amarela. Eu sou um brasileiro. Todos os que defenderem a minha pátria, eu estou junto. Todos os que defenderem situações diferentes da minha pátria, de democracia, de liberdade, eu sou contra.
Porque eu não sou de um partido político. Não sou PT, PDT, PDB, sei lá que P que é. Não, eu não sou. Eu sou um brasileiro. E o que os partidos políticos fazem no sistema? Querem destruir tudo aquilo que presta e colocar tudo aquilo que não presta para o povo seguir, sendo obrigados a seguir. E aí, o que você vai fazer? Você vai continuar apático a isso? Você não se preocupa com você mesmo, com a sua família, com os seus descendentes, com os seus filhos? Tudo quanto é imundícia que partidos do inferno querem colocar no sistema governamental do Brasil, você aceita e apoia? Se nós já estamos nessa geração imunda, o que será da próxima? Você é responsável, eu também. E Deus está aplicando isso à palavra com respeito aos sistemas religiosos. Eu te pergunto, qual é a diferença que tem entre os partidos políticos e os partidos religiosos, seja ele qual for? Responde para mim. Que diferença há? Tudo é o fermento dos fariseus e saduceus, que é ligado à política, para destruir o reino de Deus, que é a única igreja na face da terra, onde ele é o Senhor e pastor. Mas essa questão é para você saber que um dia você vai estar diante de Deus. E porque você não examinou a palavra, você preferiu crer no sistema, você será julgado por Deus. E eu também. Então, todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas o Senhor também continua falando aqui, olha. Pois também eu te digo que você, Pedro, que você é Pedro, uma pedrinha. Aí, Pedro falou de Cristo, tu és o Cristo. E na Bíblia diz que Cristo, ele é a pedra de fundamento, de ângulo, de esquina, de arremate. Ele é a pedra na Bíblia. O que o sistema religioso católico ensinou? Que o Pedro é o Papa, é a pedra de fundamento. Onde que Pedro é a pedra de fundamento da igreja? Um homem violento, um homem que cortou a orelha do outro, queria cortar o pescoço. Você acha que Deus poderia edificar a igreja sobre Pedro, um pecador pior que eu e você? A pedra é Cristo, não é o Pedro. Pedro é uma pedrinha que faz parte da edificação como eu e você da igreja, do único edifício que Deus tem na terra. Por isso que na Bíblia não tem 2 templos, só tem um templo. Qual foi o templo que Deus autorizou o homem construir? O templo que Davi quis construir, o templo que Salomão, seu filho, edificou. Que foi destruído e foi restaurado, que foi destruído e foi restaurado, que foi destruído e será restaurado para o cumprimento da palavra. Um único templo. E ainda o Senhor Deus disse que aquele templo não era a casa dele. Porque ele não caberia naquela casa. Porque o planeta Terra é como um tapete para os pés dele. Como ele poderia caber dentro daquela casa? Mas que aquele único templo que ele autorizou fazer era porque aquele templo foi dedicado como honra a Deus, para que lá dentro do templo, nos Santos dos Santos, fosse guardada uma caixa de madeira chamada arca, onde dentro da arca tinha as tábuas de pedra, onde o próprio Deus escreveu os mandamentos. Por causa da honra que Davi queria dar à palavra de Deus, Deus permitiu que aquele templo fosse construído. E ele será feito de novo, no mesmo lugar que ele era. Agora, o que as religiões fazem? Um monte de templo. E, os mais corruptos faz de ouro. Vê aonde é que está a riqueza da religião. Ouro puro nas paredes de templos. O que chamam aquilo lá? Igreja não sei do que. Não sei. Que igreja, cara? Um barracão. Deus não mora nessa casa. Mas não é igreja. Você é que está deturpado na tua mente. Você está fermentado. E que se você quiser continuar crendo, pode ir lá. Vai lá na tua igreja. Você quer chamar terra de água? Bebe terra. É um problema seu. Mas água nunca foi terra. Terra nunca será água. Não existe na Bíblia nenhum templo com nome de igreja. Não existe. É mentira, é fermento.
E quando você deixa isso entrar na tua mente, você fica aquela preocupação, ah, eu tenho que ir na igreja. Onde você foi? Você foi num barracão. O que está escrito lá? Igreja, tal? Não é. Então você quer viver no engano? Bebendo terra, achando que está bebendo água? Não tem problema. Mas o importante é você examinar a Escritura. E você vai ter nela a vida eterna. E você vai conhecer a verdade e ela vai libertar você. E você não vai ser seguidor de uma religião, você vai ser seguidor de Deus dentro de... Porque você que é a casa, o Espírito. Você que é o templo do Espírito Santo. Junto comigo. Tem uma casa só. Olha o que o Senhor falou para Pedro. Pedro, porque você é uma pedrinha, você não é a pedra de edificação? Porque você não é o Cristo? Você é um pecador que ainda quer cortar a cabeça do povo e ainda só conseguiu arrancar a orelha? Mas você faz parte da minha igreja? E porque você é um discípulo meu, eu vou permitir que por meio de você comece a pregação do evangelho dizendo que eu sou a pedra de edificação. Queridos, no ano 33, quando o Senhor falou essa palavra, não tinha o sistema chamado Igreja Católica Apostólica Romana, não tinha. Quando ele morreu e ressuscitou, não existia esse sistema. Quando que surgiu esse sistema papal? No ano 300, olha, 270 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, depois de 270 anos que Jesus falou essa palavra para Pedro. Quem que inventou essa religião? O Império Romano, a política romana. Inventou esta religião e colocou o nome de igreja, pegou essa terra e colocou o nome de água. Não existe. E por meio dela foi ensinado o pior pecado da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Fazer imagens de escultura e adorar como se fosse uma divindade. A pior afronta que possa existir do homem para com Deus. Uma religião que influenciou toda a humanidade. Que o nosso país, até alguns anos atrás, a maior parte da população pertencia a esse sistema religioso. E por meio dele, a maioria da politicagem sai de lá. Por que estão abandonando lá? Porque estão lendo a Bíblia. Mas qual o problema? É que estão abandonando lá e se tornando um outro sistema. Só está trocando de sistemas, porque não tem idolatria, que é ótimo. Mas que adianta não ter idolatria e colocar o homem como ídolo, o homem como seguidor? O que mudou de seguir o Papa e seguir o pastor? De que mudou seguir o Papa e seguir o bispo, seguir o apóstolo, sei lá quem? É o mesmo erro. Então Deus não quer que você troca de sistema. Ele quer que você não tenha nenhum sistema. É isso que Deus quer na Bíblia. Que você seja um seguidor dele dentro de você. Aí você está vivendo a verdade da igreja, do corpo de Cristo. E é isso que o Senhor Jesus está falando para Pedro. Ó Pedro, eu digo para você que sobre essa pedra que você falou, que sou eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu te darei as chaves do reino. Você vai ser o primeiro que vai começar a pregar esta verdade. Por isso que depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro, a pedrinha, foi lá no templo em Jerusalém, subiu nas escadarias e começou a pregar para toda a cidade. E estava assim de pessoas de muitas nacionalidades. E Deus ali fez um milagre. Pedro, um semi-analfabeto ou analfabeto inteiro, falava a palavra de Deus, segundo a verdade da igreja de Cristo, que é a pedra, e cada pessoa entendia no seu próprio idioma. Se eu estivesse lá, eu estaria entendendo em português. E ele falando em Galileu. Então o Senhor entregou para Pedro. Pedro, você vai começar a pregação. Porque você viu a verdade sobre mim, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, se você acha que o ensinamento da religião é melhor que a Bíblia, pode seguir. Mas eu garanto para você, você não tem paz. Dentro de você, você tem conflito. Você não tem a alegria do Espírito Santo no seu interior. Quando você segue qualquer sistema, qualquer pessoa, qualquer homem. Mas quando você conhece a palavra e você abandona o sistema e passa a seguir ele dentro de você, essa paz é rica dentro do teu interior. Confiança, alegria, satisfação, entendimento.
Não é horrível você levantar de noite do seu quarto, no escuro, e sair apalpando onde é que está a porta do quarto, a porta do banheiro, você tromba na cama, arranca um pedaço do dedo? Não é horrível você andar na escuridão? Quando você é guiado pelo sistema religioso, você está andando em trevas. Você anda sem saber para onde você vai. Mas o Senhor é luz. Se você seguir Ele, não tem trevas. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro estava abrindo o reino dos céus, e você também não é a igreja? Você também não é o reino? Hoje, quando você fala a verdade, Deus liga nos céus. Quando você fala que o fermento dos saduceus e religião é semelhante, Deus liga na terra. Onde é que você está ligado? Com Deus e a palavra? Ou com o fermento? Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Porque ele estava ainda no processo de pregação do evangelho. Mas ele ficou muito feliz de saber que pelo menos Pedro e os apóstolos sabiam quem ele era, que ele era Deus, vestido de carne. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, que é o sinal de Jonas, que ele falou lá no começo. Fazer o que lá? Padecer muito dos anciãos e dos principais, sofrer muito na mão dos religiosos. Quando você fala a palavra de Deus, a pior perseguição vem da sua família que é religiosa e do sistema religioso. É só você concordar com o sistema religioso que fica tudo bem, você está por cima da carne seca. Mas fale a verdade com respeito ao sistema religioso. Você vai ver como a sua família, os seus amigos, aonde você conheceu a palavra, ele mesmo vai perseguir e expurgar você de lá. Eu pergunto, você pode escolher. Quer viver aquela vidinha de lua de mel no sistema de religioso, enganando e sendo enganado? Ou você quer viver em lua de mel com Deus? Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e qual que seria o resultado? Ser morto, assassinado pelo sistema religioso, por meio da política, e no terceiro dia ressuscitar. Esse é o sinal de Jonas. Lembra do sinal de Jonas? 3 dias na barriga do peixe? Esse foi o sinal que Deus deixou para toda a humanidade. Eu vou descer até o seio da terra, no Hades, e vou ressuscitar. Eu vou quebrar a pior arma que o diabo tem, que é a morte. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: veja se Pedro servia para ser alguma pedra de fundamento da igreja. Veja. Veja se Pedro é a pedra. Olha. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Os fariseus, os saduceus não vão matar você. Os escribas não vão matar você. O Senhor não vai ser morto. Quem está falando isso? O Pedro, que Jesus falou que ia dar as chaves. O Pedro, que falou que Jesus era o Cristo, a pedra angular. O que Jesus falou para esse homem, pecador igual eu e você? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, que a religião católica fala que é o primeiro papa, que é, não é não. Olha o que ele falou para Pedro. Para trás de mim, Satanás, inimigo, adversário meu, para trás de mim. Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, você é um homem. Agora mesmo você foi usado pelo Espírito para você falar a verdade. Agora você está falando para mim não ser morto. E lá na Escritura não está escrito que eu vim para isso? Para eu ser entregue como um cordeiro, com a boca fechada, ser assassinado, para eu morrer e ressuscitar e te salvar? Arreda-te, Satanás. Falou para quem? Para o Pedro. Então, se o Pedro é o primeiro papa, ele é um Satanás, porque Jesus mandou falar, arreda-te, Satanás. Olha como nós temos que abrir a nossa mente. O Pedro é um homem
pecador, igualzinho eu e você. Ele não é o fundador da igreja, ele não serve para ser fundamento de nada. Ele ganhou uma grande graça de Deus, de se tornar uma pedra, igual eu e você, para fazer parte do corpo de Cristo. Olha como Pedro é fraco. Na mesma hora que ele falou palavras insondáveis da revelação de Deus, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele falou, não vai para a cruz, não. E Jesus falou, eu vim para isso. Então, se você está me aconselhando a não ir, agora você não está sendo usado pelo Espírito de Deus. Você está sendo usado pelo Espírito que engana e contamina toda a humanidade. Quem é ele? O diabo, Satanás. Arreda-te! Olha como é a nossa situação. Todos, sem exceção, Pedro também, pecaram e carecem da glória de Deus. Então vamos valorizar a glória de Deus e vamos expurgar de nós as coisas naturais, que isso aqui é uma coisa natural que veio de Pedro, o amor próprio de Pedro. O amor próprio de Pedro é tão pequeno que quando ele morreu, foi ser julgado por Pilatos, ele negou Jesus 3 vezes. Que fundamento da igreja é essa? Que nega Cristo 3 vezes até o galo cantar. Então quer dizer que o primeiro Papa, ele é alguém que nega a Cristo 3 vezes antes que o galo cante? Mas eu não estou aqui me referindo só ao sistema religioso católico, não. Porque lá está cheio de filhos de Deus. Como assim? Todos os que creram no Senhor, que receberam o seu Espírito, e estão vivendo o sistema religioso católico, faz parte da minha igreja. Não é da minha, né? Da igreja a qual eu pertenço, porque ninguém tem a igreja. Quem que tem a igreja é Cristo, a igreja é de Cristo, a igreja não é minha. Então todos os irmãos católicos que têm a vida de Deus dentro de si, faz parte da mesma igreja que eu faço. Porque todos nós somos a igreja de Cristo e não a igreja católica. Eu não sou da igreja católica porque não existe. Mas os irmãos que estão lá fazem parte da igreja, o corpo de Cristo. Junto com todos os irmãos de cada grupo religioso evangélico que tem a vida de Deus. Quando eu era garoto, eu cansei de ouvir isso, porque eu pertencia à religião batista, evangélica batista. E naquele tempo, o que mais se falava? Sai da religião católica, da igreja católica, e vem para a minha igreja que você é salvo, porque lá vai para o inferno e aqui vai para o céu. Onde está escrito isso na Bíblia? Não é o fermento da igreja evangélica que muito tempo fez esse conflito com a igreja católica? E as duas não existem. É só um conflito político, de entendimento da Bíblia. E o que esse conflito gera entre os irmãos? Divisão. Você é daquela, eu sou dessa. Deus não quer nem essa nem aquela. Quando os meus olhos foram abertos, o Senhor me libertou do sistema religioso. Eu não sou da igreja batista, porque ela não existe. Eu não pertenço ao sistema batista evangélico. Por quê? Porque não existe na Bíblia. Mas eu já pertenci como um filho de Deus e não deixei de ser filho de Deus por estar ou não estar lá. Todos os queridos irmãos que estão lá na religião batista são meus irmãos. Todas as pessoas que estão no catolicismo que têm a vida de Deus são meus irmãos. Todos que estão na Assembleia de Deus, olha a divisão que existe na própria Assembleia, igual existe em todas as batistas. Batista Livre, Batista da Esperança, Batista Tradicional, Batista Pentecostal, Batista não sei do que. A Assembleia, Belém, Madureira, é tudo divisão da própria divisão. Não existe, irmãos, esta divisão na Bíblia. A divisão que existe é da religião, não do corpo de Cristo. Todos os queridos irmãos que se reúnem nas chamadas igrejas assembleias, na congregação cristã do Brasil, nas adventistas, no catolicismo, que tem a vida de Deus, faz parte da mesma igreja que eu faço, que não é minha, que não é sua, que é de Cristo. Ele só tem uma noiva, ele não tem duas noivas. Ele não é um adúltero, um prostituto, ele não tem duas esposas, ele só tem uma. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Agora, se eu conheci a verdade e quero continuar preso, isso é comigo, não é com a verdade. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Olha para que serviu o primeiro Papa. Que me serve de escândalo, se é que o sistema católico estaria com a verdade que Pedro é o primeiro Papa, que a igreja foi edificada nele. Ó, você, Pedro, primeiro Papa, você me serve de escândalo, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ô, mas você agora pegou pesado com Pedro. Não, ele é meu irmão. Ele é meu irmão igual a Maria, minha irmã. Você é meu irmão. O Tiago é meu irmão. Eles não têm superes poderes. Eles são homens que servem muitas vezes de escândalo. Maria, minha irmã, bem-aventurada, escolhida por Deus para ser a mãe do corpo biológico de Cristo, porque ela não é a mãe de Deus. Olha outra mentira. Tem uma reza que diz: Maria, mãe. Aonde que Maria é a mãe de Deus? Ela não gerou Deus, não, gente. Foi Deus quem fez ela. Deus, mãe e pai de Maria. E não Maria, mãe e pai de Deus. O que é isso? A Maria, a Virgem Maria, minha irmã, querida, escolhida por Deus, nasceu agora. Quase que no ano zero, não sei qual a idade que tinha quando ela ficou grávida de Jesus. Ela nasceu talvez depois do nascimento até do Senhor Jesus. Eu não sei que idade que ela tinha quando ela ficou grávida de Jesus. Talvez Jesus nasceu depois que a Maria nasceu. Como que ela pode ser a mãe dele? Isso não é uma aberração? E você iludido com esse fermento dessa religião? Vou trocar de religião. Você vai ser iludido com o fermento da outra? Não, vou trocar de novo. Você vai ser iludido com o fermento da outra religião? Tudo falando para você que terra é água? Eu não quero ser enganado. Ou melhor, eu não vou me deixar ser enganado. Por nada, nem por ninguém. Se você quiser ser, seja feliz. Por isso que o Estado brasileiro é laico. Cada um pode seguir o que quiser. Se você quiser ser... eu já vi várias reportagens. Tem até a igreja do diabo. Essa igreja não existe, nem a dos crentes, nem dos católicos, nem muito menos do diabo. Mas ele falou que tem. Se quiser ir para lá, tem um sistema religioso com o nome da igreja do diabo, do satanás, sei lá do que. Você pode fazer. Tem os que invocam espíritos, que invocam mortos, que invocam anjos, que invocam demônios, espíritos de luzes. Deus não mandou invocar nenhum espírito de luz, é para invocar o espírito de luz, que é Deus. Só isso. O resto tudo é fermento que põe na tua cabeça e você fica acreditando. Em todos os lugares, sem exceção, acontecem maravilhas sobrenaturais. Cuidado com essas maravilhas sobrenaturais. Porque você não conhece a Bíblia, você pode achar que está vindo de Deus, e pode ser que não venha de Deus. Eu não estou dizendo que tudo lá não vem de Deus, mas abra os seus olhos. Em todos os lugares há pessoas puras, que Deus concede a graça, milagre, em todos os lugares. E por causa da ignorância daquele que foi atendido por Deus, ele atribui aquilo ao sistema, e aquilo que o sistema colocou como amuletos. Ídolos, homens, sistemas. Foi por causa do lencinho, foi por causa da vassoura, foi por causa do chaveiro, foi por causa de uma cruzinha. Cada um é livre. O Estado brasileiro é laico. Até ateu. Não acredita em Deus, muito menos no que você está falando, né? Não tem problema, você é livre. Você é livre. Que Deus nos abençoe grandemente nesse dia. Glória a Deus.